nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, dando continuidade às nossas reflexões sobre este artigo, apresentado como o quarto artigo do Credo, Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós vimos no nosso último programa como desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, com sacerdotes e escribas, combinaram de matá-lo. Vimos um pouquinho, muito por alto, o significado de cada um desses grupos religiosos que tinham as suas próprias convicções, mas que viviam numa época e num regime religioso em que havia, por exemplo, a pena de morte por apedrejamento, conforme o tipo de crime religioso que a pessoa cometesse. E o fato é que Jesus começou a questionar muitos desses atos. Não todos, né? Jesus elogia várias vezes os fariseus, Jesus elogia várias vezes e confirma parte das suas crenças, como, por exemplo, a ressurreição dos mortos, na qual os fariseus acreditavam. Os fariseus eram muito adeptos de certas formas de piedade, como, por exemplo, a esmola, o jejum e a oração. Jesus não negava isso. O que ele questionava é dar esmola para aparecer, é fazer jejum para aparecer. Não, o que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não saiba. Então, se você vai fazer jejum, não fica com a cara amuada, pinta, lava o rosto, né? De tal maneira que as pessoas não percebam que você está jejuando, e o Pai que vem em segredo, ele te recompensará. Então, Jesus confirmava esses hábitos de piedade, formas de piedade dos fariseus. Os fariseus se dirigiam a Deus como Pai, Jesus também, só que Jesus vai se dirigir a Deus com a linguagem infantil, abá, papai, papaizinho, nós diríamos hoje. Isso nenhum judeu fazia, nem faz hoje, né? Mas também os próprios fariseus, personificados em um ou outro que se encontra com ele, sabiam reconhecer, por exemplo, a centralidade do mandamento do amor, né? Qual é o maior mandamento da lei? Amarás o teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não é que Jesus jogava fora tudo aquilo que os fariseus faziam. Os escribas, eu disse no programa anterior, eram ou doutores da lei, né? Eram sábios que não apenas mergulhavam nas Sagradas Escrituras, ou melhor, não apenas sabiam ler e escrever, e por isso mesmo o nome escriba, mas também eram considerados os grandes intérpretes da Sagrada Escritura. Havia inclusive escolas, né? Grandes mestres entre os escribas. Aliás, diga-se de passagem, a formação de um escriba era um processo bastante longo. Muito tempo um jovem gastava para se tornar ele também um doutor da lei, né? Hoje você consegue, alguém que começa a estudar cedo, consegue concluir um doutorado com 24, 26 anos, né? A conclusão do estudo de um doutor da lei era por volta dos 35, 40 anos. Era um estudo bastante longo, bastante intenso. Então, Jesus não criticava essas formas de atuação. Criticava, sim, quando as pessoas começavam a se colocar por cima dos outros, quando começavam a humilhar os outros. Aí sim Jesus tomava posição. Agora, realmente, Jesus praticou certos atos que deixavam os seus contemporâneos escandalizados, né? Como, por exemplo, quando ele perdoava pecados e as pessoas diziam: mas ele está blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecados, né? Ou então quando ele curava em dia de sábado, sendo que sábado era a marca por excelência, juntamente com a circuncisão, do bom judeu, de tal maneira que fazer uma atividade no sábado era um pecado religioso
de primeira grandeza e que poderia realmente levar à exclusão da comunidade. E Jesus não se preocupava muito com isso quando estava em jogo alguém que estava sofrendo, quando a pessoa humana estava sendo massacrada, estava sendo ali humilhada. Aí ele curava em dia de sábado sem pestanejar, né? E mesmo os preceitos de pureza legal, a pureza ritual, Jesus não dava muita bola para isso não. Por exemplo, vamos tomar o caso do leproso. Nos tempos de Jesus, a lepra, ela não era apenas uma doença contagiosa, digamos, mas ela era uma doença considerada sinal de uma maldição, de modo que quem tocasse um leproso estava impuro, mesmo que ele não contraísse a doença. Então, o evitar o leproso não era uma questão de higiene, de profilaxia, era uma questão de pureza ritual. Mas quando o leproso chega diante dele e diz, filho de Davi, se queres, podes me curar, Jesus toca nele e diz, eu quero, fica livre da tua enfermidade. Então, Jesus vai realmente questionar muitos preceitos de pureza legal. Ele comia com os publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos, que eram mal vistos pelo povo por dois motivos. Primeiro, porque eles estavam do lado dos romanos, porque eles cobravam os impostos para os romanos. E, portanto, eram alguém que sugava o povo em benefício dos invasores. E depois que essa história de mensalinho e mensalão já existia naquele tempo, ou seja, o cobrador de impostos era acusado de cobrar sempre um pouco a mais para o seu próprio bolso. Pecadores públicos. E Jesus vai inclusive chamar Mateus, ou Levi, que era cobrador de impostos, para ser um dos seus discípulos. E ainda ele aceita ir comer na casa de Mateus. E o comer na casa de um pecador significava acolhê-lo ao banquete escatológico, ao banquete final do reino, né? Então, Jesus tinha uma maneira muito livre de se comportar diante de Deus e de se comportar diante de todos esses preceitos que ele considerava puras tradições humanas, mas não projetos efetivamente divinos. Então, com isso, muitas das atos e palavras de Jesus constituíram sinal de contradição para as autoridades religiosas de Jerusalém. E ainda, mais ainda para essas autoridades do que para o comum do povo de Deus, porque as multidões vinham ao encontro de Jesus e queriam tocá-lo, porque imaginavam que dele saía alguma força, né? Então, as relações com os fariseus, já disse, não eram exclusivamente polêmicas. E Jesus elogia alguns deles, come várias vezes com os fariseus. Os fariseus são aqueles que o previnem acerca do perigo que ele corre. E, no entanto, Jesus, com toda a liberdade, criticava quando ele sentia que o projeto de Deus estava sendo desvirtuado e a dignidade da pessoa humana, sobretudo do pobre e do sofredor, não estava sendo respeitada. Então, nós chegamos ao parágrafo 576, né? Aos olhos de muitos em Israel, Jesus parecia agir contra as instituições essenciais do povo eleito. E por causa disso, ele acabou arranjando inimigos em vários escalões da sociedade de seu tempo. É significativo que quando ele disse aos discípulos, vocês também querem ir embora? São Pedro toma a palavra e vai dizer, embora para onde, Senhor? A quem nós iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Ir para onde, né? Então, meus caros irmãos, vamos pedir ao Senhor fortaleza, sabedoria, entendimento e que Ele nos abençoe juntamente com nossas famílias, hoje e sempre. Amém.